Olá, meus irmãos de fé. Nesse vídeo eu falarei sobre a história do movimento umbandista, da Umbanda Cristã Oriente. Sou dirigente do século, meu nome é Lilian. O movimento umbandista nasceu no final do século XIX, utilizando-se como cenário os cultos miscigenados de negros, índios e brancos. Esses cultos eram conhecidos como macumbas, candomblé, catimbó, xambá e omolocô e etc. Nesses movimentos começaram a se manifestar entidades através da incorporação nas formas plasmadas com roupagem de caboclo, de pena, os índios e velhos. Com o processo no sincretismo, facilitou a inclusão da cultura católica pela assimilação dos santos, como também as divindades do panteão africano e do cristianismo. As entidades crianças vieram logo após para complementar o ternário de manifestações mediúnicas que veio servir de base para a sustentação da doutrina umbandista. Essas três formas de apresentação fluídica, caboclo, velho e criança, correspondem aos arquétipos do inconsciente coletivo e com seus valores. Assim, meus irmãos de fé, a forma infantil representa a pureza. O caboclo, que é a forma adulta, representa a fortaleza, a simplicidade e a fartura. Já a forma senil, os velhos, representam a sabedoria e humildade. Essas são as virtudes dentro da Umbanda sagrada a ser cultuada. No início do século XX, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, a Umbanda recebeu sua primeira roupagem. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, numa das sessões de mesa espírita, se manifestou e assim abriu o portal com a manifestação de espíritos para a prática da caridade, que hoje conhecemos como Umbanda Sagrada Cristã. Esse portal passou a ser uma religião brasileira, onde todos os espíritos pudessem vir prestar a caridade e auxiliar os seres espirituais encarnados em sua evolução espiritual e mental. O fundamento da Umbanda é a manifestação de espíritos para a prática de caridade. Os orixás, chamados nos ritos afros, são os mentores espirituais, guardiões da luz de Oxalá Menor, Cristo. Na Umbanda Cristã Oriente, que são eles os representantes da natureza, cada qual com o seu propósito e vibração. Ao longo da caminhada umbandista foram nascendo os centros, casas, terreiros, tendas de Umbanda no Brasil, em quase todos os estados. Sendo assim, a Umbanda é um leque de miscigenação
com raízes e cultos variados. Existem, meus irmãos de fé, várias formas de cultuar o sagrado na Umbanda, seja ela Umbanda cristã oriente, Umbanda esotérica, candomblé, quimbanda, Umbanda tradicional e a Umbanda oriente egípcia. Com isso, muitos fatores fizeram da Umbanda a síntese cósmica do movimento umbandista. Pelo fato de ter sido uma religião e criada diretamente por um espírito, uma entidade de Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Essa entidade rasgou o véu das crenças e antecipou a mudança social religiosa para o movimento umbandista do Brasil. Sendo assim, a Umbanda participa ativamente nas necessidades social e espiritual brasileira e planetária também, propondo um método de abordagem da realidade e que se direciona para a meta da convergência, a paz e união mundial. Tudo evolui, meus irmãos de fé, e tudo se modifica, e a Umbanda não poderia ficar atrás em suas moldações, modificações e evolução. A Umbanda, meus irmãos de fé, não é só uma religião, é também uma doutrina cristã para seus adeptos, uma ciência oculta, com seus ensinamentos, através dos espíritos manifestantes, ocorrendo assim a evolução espiritual e mental mediúnica. A seguir, meus irmãos de fé, falarei um pouco e superficialmente dos mentores espirituais guardiões da luz de Oxalá, o Cristo, na Umbanda Cristã Oriente, que não é muito diferente da Umbanda tradicional. Primeiramente, falarei sobre Oxalá Maior, denominado o Pai Maior, Deus, o Criador de todas as coisas e de tudo dentro do universo galáctico. Já Oxalá Menor é o Filho de Deus e o regente de todas as divindades, o tutor do planeta Terra, o mestre de luz na Umbanda Cristã Oriente. Ele iniciou a hierarquia da Umbanda para com as suas divindades. É o maior mentor dentre as divindades mentoras. Depois do mestre de luz Jesus, o Cristo, vem a divindade São Jorge, que no sincretismo representa todas a falange de Ogum. Essa divindade é conhecida como vencedor de demandas, um verdadeiro guerreiro, lutador e manipulador dos caminhos abertos de todos os seres espirituais encarnados e também da força e coragem. O próximo mentor é São Sebastião, que no sincretismo representa Oxóssi. Essa entidade é o Senhor da fartura, da prosperidade e da força nas atividades mediúnicas, conhecedor de todas as ervas e de todos os tipos de alimentos reproduzidos pela Mãe Natureza. É representado pelos guias espirituais, emissários da luz, os caboclos de pena, no qual os rege. O outro mentor de energia una,
conhecido em nossa amada Umbanda Cristã Oriente como Xangô, que são São João Batista, São Jerônimo, São Pedro. São divindades que regem na justiça, na verdade nua e crua, e também, meus irmãos de fé, muito verdadeiro em suas concepções judiciais. Não aceitam mentiras. Os próximos mentores espirituais guardiões da luz de Oxalá são São Lázaro, Omolu, e São Roque, Abaluaê. Também com vibrações una os senhores das enfermidades, do sofrimento carnal, das dores e também da cura carnal e espiritual. Essas duas entidades são o verdadeiro espelho da humildade e resignação. As entidades divinais femininas são também mentoras espirituais guardiãs da luz de Oxalá. A mentora espiritual Nossa Senhora das Graças representa no sincretismo por Iemanjá, na Umbanda Cristã Oriente, e é a senhora de grande influência nos mares e oceanos, protetora das crianças e regente das consciências, da verdade, do amor, e também transmite pureza, sabedoria, humildade e muita força espiritual com os passes energéticos. Já a mentora espiritual guardiã da luz de Oxalá, Santa Bárbara, no sincretismo, é Iansã, atua ao lado de Xangô, na linha da justiça, e ao lado de Omolu e Abaluaê. Ela carrega a luz e auxilia os desencarnados na trajetória do desencarne, os amparando e os direcionando para as suas respectivas colônias espirituais, no astral superior. Por trabalhar ao lado de Xangô, na linha da justiça, ela trabalha no Tribunal de Contas do Astral, direcionando as almas. As mentoras espiritual guardiã da luz de Oxalá, Nossa Senhora da Aparecida e Nossa Senhora da Conceição, são conhecidas no sincretismo como Oxum, também em vibração una, sendo que a primeira rege e domina as quedas das águas, cachoeira, e a segunda rege e domina as correntes das águas, os rios. As duas juntas dominam as águas doces. São transmissoras de paz interior, fertilidade, abundância, compaixão, humildade e muito amor. Lembrando, meus irmãos de fé, todas essas divindades não incorporam nos médiuns por serem divindades muito iluminadas. Estão assentadas aos pés de Oxalá Menor. Sendo assim, elas emitem sua luz através de uma falange de espíritos colaboradores que em seu nome vêm auxiliar através de seus passes os seres espirituais encarnados. Essas são as 7 linhas da nossa amada Umbanda Cristã Oriente. Cada mentor dessas linhas são protetores do médium e também regentes da coroa espiritual mediúnica, onde permitem a passagem
dos guias espirituais emissários da luz para trabalharem na seara da caridade e amor. Isto é, essas divindades regem diretamente as falanges de espíritos a que vêm prestarem a caridade, com passes energéticos, passes de limpeza da áurea, passes de cura carnal e espiritual, orientações, direcionamento e aconselhamento. Voltando a falar de Deus, Oxalá maior, e Jesus, Oxalá menor, na Umbanda Cristã Oriente, nós, umbandistas, cremos que a perfeição absoluta é a suprema consciência una. E também afirmamos que o Supremo Espírito Santo domina e dirige tudo. Todos os seres espirituais encarnados, a substância etérica, a matéria, nosso corpo físico, o espírito e a alma, que são energias no espaço cósmico na eternidade. Cremos que Jesus Cristo, Oxalá menor, é o único conhecedor das causas e efeitos do arcano divino, o único que pode saber do ser ou não ser, da origem da causa de tudo que temos como realidade criada. Na nossa Umbanda Cristã Oriente, entendemos que o Supremo Espírito estende seu poder, distribui sua energia sobre várias consciências espirituais, criando assim hierarquia galáctica, espiritual, solar e planetária. Na Umbanda Cristã Oriente, ensina que o Supremo Espírito é o divino manipulador da substância etérica, criando assim, com seus arquitetos divinais, todo o universo espiritual. A cúpula da corrente astral da Umbanda Cristã Oriente tem a doutrina do ponto fechado, o mundo astral de Aruanda. Ensinamos aos médiuns que existem 3 realidades extrinsecas, coeternas e coexistentes. Essas 3 realidades são extrinsecas entre si. Isto é, meus irmãos de fé, nenhuma foi gerada da outra. Fazem parte da divindade, como se a divindade suprema se dividisse. A Umbanda Cristã Oriente entende que através de sua suprema vontade e de seu supremo poder operante, idealizador, Deus, Oxalá maior, plasmou o protótipo das formas para todos os seres espirituais que desceram ao outro lado da casa do Pai. Eles desceram de seus planos divinais, onde habitavam no cosmo espiritual. Meus irmãos de fé, não há nesse caso a interpenetração da substância etérica. Foi através do poder idealizador operante do Supremo Espírito Divinal que se deu a formação dos mundos, bem como dos veículos de expressão dos seres espirituais no universo astral. Para os mesmos que desceram às regiões onde já havia a interpenetração da substância etérica, ou seja, o outro lado da casa do Pai,
desceram provenientes do cosmo espiritual e penetraram no universo astral. Foram as hierarquias cósmicas da deidade que transformaram essa substância etérica em seus átomos, gerando energia, massa em seus diversos níveis de densidade, gerando assim todo o sistema galáctico, solares com seus planetas. Assim, meus irmãos de fé, podemos entender o porquê do universo astral. A infinita misericórdia deu formação aos vários sítios vibratórios universais, dando uso do livre-arbítrio, descendo às regiões do universo astral, transformando em energia, matéria, corpo físico. Assim, possibilitou as variadas consciências espirituais, tornando concretas suas afinidades espirituais, isto é, a percepção da consciência, desejos, inteligência, sentimentos e etc. Nessa descida, meus irmãos, do cosmo espiritual para o universo astral, cada coletividade do ser espiritual foi direcionada a uma determinada galáxia e a um sistema solar. Assim, os seres espirituais divinais obedeceram às leis pré-determinadas pelo poder operante do Supremo Espírito Criador e das hierarquias divinais. Afirmamos na Umbanda Cristã Oriente que o Supremo Criador também foi quem criou todo o sistema de leis que regem os espíritos no cosmo espiritual ou reino divinal. Chamamos essas leis de karma, que implica as origens das causas e efeitos, ação e reação. Essas leis são de conhecimento único das divindades. Existe, além dessas leis, a lei da atração e a lei do retorno, que os senhores do universo astral supervisiona todos os karmas com sua hierarquia constituída no astral. A Umbanda Cristã Oriente tem como concepção a doutrina que o Supremo Criador, sendo Deus, Oxalá Maior, é eterno, indivisível, onisciente, onipotente e onipresente. Nós, umbandistas cristãos, entendemos que o Supremo Espírito Divinal é e será sempre eterno e misericordioso. É o Senhor de tudo, de todos, do nada e de todas as realidades. Com os estudos, nós, umbandistas cristãos, queremos que todos os irmãos de fé e de jornada que crê nas entidades de Umbanda entendam o que é a Suprema Consciência Una e como as divindades atuam dentro da Umbanda. Existe também a hierarquia espiritual do astral inferior, que é formada por seres espirituais de energias densas que se encontram em planos inferiores do astral e que fizeram parte da coletividade planetária, que chamamos de Exus, os guardiões da sombra da luz, e a Pombogira, as guardiãs da sombra da luz, na crosta
terrestre em terra umbralina. Existe também a hierarquia dos mentores espirituais guardiões da luz de Oxalá, que são as divindades, como São Jorge, representado por Ogum, São João Batista, São Jerônimo e São Pedro, representados por Xangô, São Sebastião, representado por Oxóssi, São Lázaro e São Roque, representados por Omolu e Abaluaê, e as mentoras espirituais guardiãs da luz, os espíritos femininos, que são elas: Nossa Senhora das Graças, representada por Iemanjá, Nossa Senhora da Aparecida e Nossa Senhora da Conceição, representada por Oxum, Santa Bárbara, representada por Iansã, e por fim Santa Ana, representada por Nanã, que é a mais velha dos mentores espiritual guardiã da luz de Oxalá. Ela foi mãe de Maria de Nazaré e avó de Jesus. Ao falar da hierarquia planetária, entramos diretamente nos conceitos relativos ao nosso planeta azul. Ressalto, meus irmãos, que a divindade máxima que rege nosso planeta é o Cristo, o Mestre de Luz, Oxalá Menor, em nossa amada Umbanda Cristã Oriente. Meus irmãos de fé, ele é, por misericórdia divina, o tutor e o responsável kármico da esfera inferior e das regiões subcrostais, isso é, da crosta terrestre no universo da Terra umbralina. O Cristo Mestre Jesus, Oxalá Menor, é o Senhor do planeta azul. Ele promove as hierarquias, sub-hierarquias, comandos e subcomandos. Isto é, ele rege os mentores espirituais guardiões da luz, que por sua vez rege os guias espirituais emissários da luz, juntamente com as energias do Mestre de Luz Jesus. Explicando melhor e simplificando, Oxalá Menor rege todos os mentores espirituais guardiões da luz, que rege os guias espirituais emissários da luz por determinação de Oxalá Menor, que são eles os velhos, os caboclos de pena, os caboclos boiadeiros, os ciganos, marinheiros, as crianças e os guardiões e guardiãs da sombra da luz. Venho lembrar que a hierarquia planetária superior do planeta azul é chamada de hierarquia crística, a qual é responsável em nível muitíssimo elevado pela supervisão do espírito divinal no planeta azul. Os mentores espirituais guardiões da luz são os verdadeiros senhores refletores da luz divina. E os guias espirituais emissários da luz são as faíscas da luz divinal dos mentores espirituais guardiões da luz de Oxalá. A Umbanda Cristã Oriente é politeísta, ou seja, fragmenta a divindade em divindades menores. Somos totalmente monoteístas, no sentido da suprema consciência una.
Sendo assim, meus irmãos de fé, cremos em deuses planetários e principalmente em um Deus único e o Cristo Jesus. Em toda a hierarquia dá aos encarnados a coroa divina mediúnica, o direito de ir e vir, do desenvolvimento espiritual de forma bem lenta e se imbuindo de um poder supremo proveniente de um ser que chamamos de Deus, Oxalá Maior, e de Zambi. Ressalto ainda que nós, umbandistas cristãos, cremos num só Deus indivisível, o que chamamos de Suprema Consciência Una, porém que estende-se através do seu poder evolutivo, suas vibrações divinais, às diversas consciências e hierarquias nos vários locais do universo astral, formando a organização do governo cósmico, visando incrementar a evolução espiritual dos filhos da Terra, que somos nós encarnados. Surgiu no Brasil há mais de 100 anos a nossa amada Umbanda cristã. A Umbanda, com o seu surgimento e doutrina, nos deu a lei divina aplicada a várias consciências, a nós ligadas através dos laços de afinidades milenar, num culto simples e que gradativamente vai lançando as sementes da real espiritualidade superior divinal. Enfim, meus irmãos de fé, estamos galgando no universo umbandista sabedoria espiritual através das manifestações de espíritos guias que nos auxilia em nossa evolução espiritual.